Vocês viram antes aqui no Visão, o estado de São Paulo vai regredir para a fase amarela, terá restrições de horários de funcionamento. A decisão foi oficializada hoje numa entrevista coletiva com integrantes do governo. Eu volto agora a falar então com a Tainá Falcão. Tainá está com a Patrícia Ellen, que é secretária estadual de Desenvolvimento Econômico. Boa tarde, Tainá. Eu quero que você faça, então, agora a entrevista com a Patrícia Ellen para a gente entender exatamente o que é que vai acontecer com o estado de São Paulo. Oi, Carla, muito importante isso. A gente havia já adiantado aqui na CNN, como você ressaltou, a informação de que todo o estado passaria para a fase amarela. Informação oficializada hoje na coletiva de imprensa, com vários detalhes, por isso é importante a gente conversar com um membro do governo. Então, está aqui ao meu lado a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, para contar todos os detalhes e explicar como é que eles chegaram nessa decisão, nesse refaseamento. Então, vamos lá, secretária, o que foi determinante para vocês tomarem a decisão de passar todo o estado e não somente algumas regiões para a fase amarela do Plano São Paulo? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Carla, a todos que estão nos acompanhando. Nós tínhamos planejado a classificação para o dia de hoje, só com um breve resgate. A data original, dia 16 de novembro. Se houvéssemos realizado a classificação naquela data, nós migraríamos de 76% para 89% da população para a fase verde. Na mesma semana, nós tivemos um apagão de dados de casos e óbitos, mas tínhamos os dados de internações do estado que indicaram, naquele momento, um primeiro aumento. Então, nossa decisão cautelar foi exatamente evitar um aumento de regiões na fase verde e monitorar os dados daquela semana. Naquela semana nós confirmamos um aumento de internações de 18% e que na sequência então nós tivemos um aumento de 17%, né? E por isso começamos outras medidas também, como por exemplo a interrupção do agendamento de cirurgias eletivas. A reclassificação estava anunciada para hoje e com os dados que nós tivemos, a classificação foi exatamente essa. Nós voltamos ao período de setembro, né, em termos de metodologia de classificação com dados a cada 7 dias e identificamos no estado um aumento de internações de 7% e um aumento de ocupação que ainda está na margem de segurança da fase verde, mas o aumento de internações foi o que justificou essa reclassificação em todas as regiões. A gente pode entender então como uma medida preventiva. Certo. É uma medida preventiva, porque inclusive comparamos com países na Europa e vimos que a nossa aceleração das últimas 3 semanas de casos foi de 5% por semana e de internações foi entre 7% e 10%, a média, né, a taxa média. Nos países da Europa que tiveram que tomar medidas mais restritivas, as taxas de aumento de casos chegaram a ser entre 40% e 60% por semana. Estamos muito longe disso, mas é isso que queremos evitar e por isso que estamos tomando essas medidas de cautela. Será uma fase amarela mais branda do que a gente viu anteriormente? Ela será uma fase que requer cautela. Então, o horário de funcionamento que está previsto é que há uma redução de 12 para 10 horas, uma redução de ocupação de 60% para 40% nos estabelecimentos, reforçando as medidas de distanciamento e a proibição de eventos com público em pé. Nenhuma mudança em relação às escolas. Há uma mudança importante com relação às escolas, que é a manutenção do plano de retorno das aulas, porque nós identificamos... Serão atingidos. Serão atingidos, serão mantidos. Tá certo. Agora, bom, vamos voltar nessa questão dos dados, né, que foi muito ressaltado ali. Esse 7%, foi isso determinante para ver esse entendimento? Quando que vocês tomaram essa decisão? Porque a gente esteve conversando aqui, né, na quinta-feira passada, falava sobre isso, mas ainda não havia um entendimento do Centro de Contingência e de mais membros do governo. Quando que vocês se reuniram, olharam os dados e bateram o martelo sobre isso? Os dados que nós estamos utilizando foram do fechamento da semana epidemiológica, né, 48, que fechou no sábado. Hoje, pela manhã, nós estivemos reunidos toda a manhã com membros da Secretaria da Saúde, secretário Jean, doutor Medina, que é coordenador do Centro de Contingência, o vice-governador Rodrigo Garcia, entre outros, secretário Vignoli, e ali, analisando os dados de hoje, como
as internações continuam crescendo, mesmo que com uma taxa menor, né? Nós caímos de 17% para 7% nessa última semana, mas ainda assim nós vimos um comportamento semelhante à transição entre o mês de setembro e o mês de outubro. E naquele período, o estado estava em sua maioria na fase amarela. Com os indicadores de 7 dias, a classificação exata é essa. Então não há adivinhação, não há hipótese, foi a aplicação do Plano São Paulo com esse modelo de maior instabilidade como uma medida de cautela, e nesse modelo o resultado que dá é todo o estado na fase amarela. Secretária, eu vou pedir a gentileza, a gente vai aguardar a pergunta da Carla Vilhena do estúdio, Claro. Eu vou repassar para a senhora, tá? Por favor. Obrigada. Pode ir, Carla. Tainá, por favor, transmita à secretária Patrícia Ellen a minha pergunta. As regiões de São Paulo, há alguma em que ela detecta um problema maior, algum que mereça a atenção especial do Estado? E como ela fará, o governo do Estado fará para que prefeitos colaborem com a fiscalização? Certo, eu vou até contribuir também, Carla. Na semana passada, secretária, a coletiva aqui falava de algumas regiões, né, que estavam críticas na visão do governo, Baixada Santista, ABC Paulista, hoje também Sorocaba, e há uma reunião prevista amanhã com os líderes, né, prefeitos de 62 municípios, encabeçada pelo secretário de Desenvolvimento Regional. A Carla pergunta, quais são então as regiões mais críticas nesse topo dessa lista de 62 municípios, né? Existe uma resistência dos prefeitos? O que as lideranças locais dizem a respeito desse retrocesso no plano? Então, hoje, até por uma medida adicional de cautela, além de nós divulgarmos os dados de todo o estado e de todas as regiões, nós também compartilhamos, o secretário Marco Vignoli compartilhou, a lista dos 62 municípios que apresentaram uma variação de internações acima de 10% ou uma ocupação de leitos acima de 75%. Então, nós temos, vocês verão, municípios concentrados nessas regiões, da Baixada, do ABC, de Sorocaba. A lista completa nós divulgamos, já está no site, inclusive, disponível, mas nós temos exemplos ali no ABC de Diadema, a própria cidade de Sorocaba foi outro exemplo também, Guarulhos, estou lembrando aqui de alguns exemplos de cor, mas nós colocamos a lista dos 62 municípios no site. Houve alguma conversa já prévia com os prefeitos? A reunião será feita amanhã, às 16h, uma reunião de 2 horas com esses 72 municípios, para buscarmos medidas específicas para eles. E, na sequência, nós temos às 18 horas uma reunião com a participação também do governador, o secretário Marco Vignoli, o secretário Jean, da Saúde, onde nós estaremos com todos os prefeitos atuando juntos nessa frente de trabalho dessa etapa da fase amarela para a contenção da evolução da pandemia. Secretária, agradeço muito a gentileza da entrevista. Carla, eu volto com Muito você. obrigada a todos. Obrigada, Patrícia Ellen, secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, também a Tainá Falcão, nossa repórter.